Olá, eu sou Hércio do canal MKTech. Seja bem-vindo a mais uma aula de PHP. Na aula de hoje nós vamos ver estruturas de decisão, que fazem com que o nosso programa tome decisões baseadas em estruturas lógicas. Nós estaremos vendo o if, o else if, os operadores de comparação, e isso vai fazer com que você se sinta um pouquinho mais tranquilo para fazer tomadas de decisão dentro do seu código de programação. Então, vamos lá. Dando sequência à nossa aula de PHP, nós vamos ver então estruturas de decisão, como eu já falei antes. A primeira coisa que você tem que ver é se você continua com o seu Apache funcionando. Se ele estiver funcionando, lembre dele estar rodando, senão você não consegue acessar. Então vamos lá. Vamos criar um arquivo novo. Eu vou criar um arquivo novo aqui, vou salvar ele. Então, Ctrl S aqui para salvar dentro do meu site. Eu vou chamar ele de estrutura decisão.php. Vou digitar aqui HTML e vou dar o tab, estrutura de decisão. Ele já cria toda a parte de HTML prontinha aqui. E nós vamos colocar os nossos códigos de PHP aqui. Lembrando, o código de PHP precisa ter as tags de PHP aqui para que ele identifique, porque quando o nosso Apache for interpretar, ele já mostre, e não mostre o código lá, ele saiba que isso aqui é uma instrução em PHP. Talvez eu não tenha comentado, mas isso aqui, // é um comentário, a gente pode comentar. Então, estruturas de decisão. Isso aqui não vai aparecer no código quando for mostrado lá no HTML. Então, lembrando, como é que cria uma variável? Vamos colocar aqui, o nome dela vai ser idade. Idade vai valer 18. Lembrando que o PHP é tipagem fraca, então o que a gente colocar, ele vai estar aceitando ali. Se a gente colocasse um texto, ele seria um texto. Então, estruturas de decisão, para que ela serve? Para que o nosso código, quando encontre uma decisão a ser feita, com base em uma estrutura lógica, com base numa decisão, como o nome diz, ele faça algo, senão ele faça algo diferente. Então, o que a gente faz? A gente compara situações, a gente verifica se essa situação é válida ou não é, e diz para o programa, se é verdade uma coisa, faça isso, se não é verdade, faça aquele outro. Então, aqui vamos imaginar que a gente queira fazer a validação de uma idade de usuário. Então, if, a gente tem aqui o if. Um if. A condição, nós temos que então dizer qual é a condição para o nosso. Então vamos dizer aqui, if idade for maior ou igual a 18, então esses operadores, maior ou igual, poderia ser só maior ou maior ou igual. Se for 18, então ele vai ter. Se eu colocasse apenas maior que 18, essa estrutura seria inválida. Mas vamos fazer assim, maior ou igual, e vamos imprimir na tela. É maior de 18 anos. Primeiro, vamos testar isso aqui. Então, como é que a gente vai fazer para testar isso aqui? Essa pequena estrutura de decisão aqui. Nós chamamos esse arquivo de estrutura _decisão.php lá no nosso localhost /site que a gente criou na aula passada, a nossa pastinha site, nós temos lá, então, localhost /site. Estrutura _decisão.php, que é o nome do nosso arquivo que a gente criou. E ele vai lá, então, buscar o estrutura decisão.php. Por que não está mostrando nada? Eu salvei o arquivo? Não salvei. Não havia salvo o arquivo, olha só. Agora sim. Lembrar é importante disso, Estrutura de decisão.php. É maior de 18 anos, certo? Vou botar uma fonte maior aqui, é maior de 18 anos. Vamos voltar aqui. Então, é maior. Se a gente tirar o igual, ele não vai ser mais maior. Olha só, não vai dar nada. Por quê? Porque não é igual. Preciso do igual aqui. Mas agora vamos colocar uma outra estrutura que é, se isso for verdade, se essa condição for verdade, ele faz isso. A gente pode ter um else, ou se não.
se é isso, se não é. Eco é menor de idade. Vamos colocar, é maior ou igual a 18 anos. Para a gente ficar mais fácil de saber que é igual, maior, igual. É menor de idade. Ponto e vírgula. Vai continuar dando aqui a informação que ele é maior ou igual. Vamos dizer que ele tenha 13 anos. Olha só, 13 anos. É menor de idade. Então, o que ele faz? Ele verifica se a variável é maior ou igual que 18 anos. É maior ou igual a 18 anos. Se não, é menor de idade. Então, eu tenho duas situações aqui. Né? Se eu colocar 30, o que vai acontecer? Vai ser maior ou igual a 18 anos. Certo? Acho que ficou bem compreendido aí, né? Então, temos o if, a condição que ele vai verificar, se isso for verdadeiro, se não, né, é falso. Tá? If, condição, se não. Ok? Então, imagine que a gente quer fazer não só agora se ele é maior ou menor que 18 anos, mas em que fase da vida ele está. Vamos imaginar, então, aqui, que vamos botar aqui idade de 13 anos. Se a idade dele for menor do que 13, vamos dizer eco, você é criança. Criança. Então, se ele for menor do que 13 anos, é criança. Então, se for menor do que 13 anos, ele é criança. Mas aí a gente tem um else if. A gente pode fazer uma nova validação aqui. Else if. Se não, vamos fazer outra validação. Idade maior ou igual que 13 e, isso significa que as duas condições precisam ser verdadeiras para que isso aconteça, e idade menor do que 18 anos. Então, ambas as condições precisam ser verdadeiras para que ele imprima o seguinte: você é um adolescente. Então, ele precisa ser maior ou igual que 13 e menor do que 18 anos para ser adolescente. Se não, eco, você é adulto. Ou seja, ele vai validar se essa pessoa é menor que 13 anos, ela é criança. Se não, if, um novo if, ele é maior ou igual que 13 anos e tem a idade menor do que 18. Então, ele é um adolescente. Se esta condição aqui não for verdadeira, ele irá entrar neste else aqui. Ok? Vamos mandar ele. Ok? Vamos ver? Vamos botar aqui 12 anos. Salvei, Ctrl S. Você é criança. Voltei aqui, 15. Você é um adolescente. Se ele tiver 13, adolescente. Por quê? Maior ou igual. Entrou aqui, né? E agora, se a gente colocar ele com 18. 18. Você é adulto. Porque aqui eu estou dizendo que ele é menor que 18. Acima de 18 é adulto. Ok? Vamos botar 30 aqui. 30. Continua como você é adulto. Então, nós temos aqui ó, um if, um else if, onde a gente tem uma nova estrutura de decisão, e um else deste if aqui. Então, este aqui, importante, os colchetes, abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Nós temos colchetes que abrem e fecham. Importante lembrar deles. Vejam que nós não colocamos ponto e vírgula
nas estruturas de decisão, apenas nas linhas que estão aqui. Importante não tem ponto e vírgula aqui. Ok? Outra forma de comentar isso aqui, eu vou deixar comentado aqui para a gente ter, é assim, barra, asterisco, e ao final, asterisco, barra. Isso aqui está comentado, esse código não vai mais funcionar. Para que a gente faça a comparação de outra forma. Número 1 igual a 10. Número 2 igual a 20. A gente pode fazer if num 1 maior que número 2, eco número 1 maior que número 2. Nós podemos fazer condições nos números, em variáveis também. Se não, Ctrl+C, Ctrl+V, número 2 maior que número 1. Vamos testar isso? Salvei. Número 2 maior que número 1. Porque 20 é maior do que 10. Vamos inverter isso. 20 e 10. Número 1 maior que número 2. Então, nós temos aqui os operadores. Qual desses operadores você pode utilizar? Maior, menor, maior igual, menor igual. São os operadores básicos aí que você pode utilizar. Além que nós também podemos usar o diferente. Então, o número 1 é diferente do número 2. Sugiro que você possa fazer exercícios onde você testa esses operadores para validá-los. Eu sugiro também que você possa fazer e treinar, por exemplo, aqui, um desafio para você é verificar se o número 1 é maior que o número 2, ou se eles são iguais, ou então 3 números, número 3 igual a 45, e você descubra qual desses números é o maior. E você precisa alinhar diversas estruturas. Se o número 1 for maior que o número 2, aí você pode colocar estruturas dentro aqui dentro. If, você pode colocar outras instruções dentro desse seu código para verificar qual deles é o número maior. Fica aí o exercício para que você faça e descubra qual desses é o número maior. E vá trocando os números para que você veja esse seu código funcionando. Se você gostou dessa aula, não deixe de dar o like e ativar o sininho para as próximas aulas. Um grande abraço.